Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, mais um vídeo aí, refutando as mentiras protestantes. Tem uns que defendem na patrística, outros com a história. Eu baseio defender a igreja na sola escritura. Porque a sola escritura mostra o magistério, a sola escritura mostra que Cristo fundou uma só igreja. Simples. Olha só, refutando. Para ele está refutando os católicos com a sua visão, com a sua autointerpretação e por aí vai, pô. Olha só. Pessoal, bem-vindos ao meu canal, Juan Oliveira BR, e hoje eu vou fazer uma refutação ao vídeo do Bernardo Kister que ele postou no Instagram dele. Confesso que quando eu vi aquele vídeo eu falei, meu Deus, chega a ser delicioso de refutar. É incrível como os católicos estão presos nesse argumento até hoje. É incrível. Vamos dar, uma olhadinha no vídeo dele. A verdadeira igreja não está fundamentada em Pedro, mas em Jesus. Ele é o fundamento da igreja, a pedra angular. Você, católico, precisa aprender a dar respostas bíblicas aos nossos amigos protestantes. Começando pela realidade. Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo, do tipo a pedra angular do teto e também o fundamento. De fato, Jesus é a pedra angular, isso está explícito no Novo Testamento. Mas no texto de Mateus 16, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não pode ser o próprio Cristo, porque ele está falando com Pedro. E depois ele entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Por que ele entregaria as chaves, que é um símbolo de poder e autoridade, para Pedro, se ele não é o fundamento? E o próprio protestante também precisa discordar da interpretação de teólogos protestantes como Alisson, Carson e Franz, que falam que Pedro sim é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está sendo lançada, assim como Abraão foi o lançamento da comunidade do povo de Israel. Primeira coisa que ele fala que Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo. Isso é mentira. A união hipostática está aí para comprovar. Ao contrário, Cristo ele fundamenta a igreja dele sobre a confissão de Pedro. Como esses caras são... Todo respeito, pô. O cara deu uma aula de Bíblia, de tradição, e o cara vai tentar refutar o que está explícito na Escritura, na palavra. Porque o Espírito Santo assiste essa igreja. O Espírito Santo das Apóstolos 4:8 está sobre o pastoreio da Kéfas. João 42, como Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome de Simão Barjonas para Cefas, João 42, para a gente entender a profecia de Mateus 16:18. Para você entender Mateus 16:18, você tem que entender o 16. Tá os 12 ali. E só tem a revelação é Pedro. Por quê? Para não ter essa briga que você vê hoje em dia aí. Que interessante. Vamos aqui. Ele falou que dá até delícia. Dá delícia sim. Ver essa mentira suas. E qual que é a confissão de Pedro? Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a igreja está fundamentada sobre Cristo. Aí ele fala, se você é protestante, você tem que discordar também de outros teólogos protestantes que defendem que Pedro é a pedra. Esses teólogos que ele citou, nenhum defende a interpretação. É tipo assim, que é a cruz. Pros caras é um ídolo, pros caras é um Deus. Pedro, sobre ti, Pedro, de crime igreja. Os caras não querem acreditar nisso aí. A confissão. Claro que é a confissão. Porque quem teve a revelação foi Pedro. E ele confessou, profetizou. Por quê? Por revelação. Olha só. Mateus 16. Olha só. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Olha só. Mas meu Pai que está no céu. Olha só. O Pai que está no céu.
revelou a Pedro. Por quê? Para ter um só pastoreio, para ter um só porta-voz, para ter só um que faz a ponte com a cabeça, com o esposo da esposa. Os apóstolos estão edificando a esposa. Efésios 2:20, edificação o fundamento dos apóstolos e profetas que profetizaram até Cristo, por exemplo, o último João Batista, e Cristo, pedra de ângulo, cabeça, fundador da igreja, fundada, gerada, respaldada na cruz, o verbo. Ó, só Pedro teve a revelação, por quê? Os outros 11 não teve revelação. Já pensou? Todo mundo podendo ligar, todo mundo... Não, só uma revelação. De acordo com o Velho Testamentário. Ainda mais, ainda ele declara, ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Ó, tu és Pedro, a pessoa de Pedro. Quem é Pedro? João 42. A Cefa, a Kefas. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Então nós temos que seguir a Septuaginta, não o cano judaico. A Septuaginta, os apóstolos usavam. A Bíblia completa. São Mateus usava a Septuaginta. Todo momento ele cita a Septuaginta. E ponto final, pô. Olha só. Eu tenho declarado, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu te farei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Vocês podem xingar, podem degrinir, podem distorcer as portas do capiroto do inferno ou dessas igrejas, fundamento de homem, jamais prevalecerão contra a igreja. Porque a revelação vem do Pai, porque o Filho revela a profecia, Filho funda a igreja e dá a chave de ligar, a desligar a esse pastoreio que João 1, olha só. João 1,42, ó. Ele levou a Jesus fitando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Que pedra? Que sentido? De edificar o fundamento, de edificar a igreja. A pedra de ângulo, rocha, é Cristo, que sustenta as pedrinhas, porque o Espírito Santo dos Apóstolos desce sobre as pedras, sobre os apóstolos, que são as colunas. Gálatas 2:9, Paulo reconhece. Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo minha graça, me deram a mão a mim e a Barnabé. Olha só, quem são as pedras? Pedra de ângulo, fundamento, Cristo, e as pedras que vão edificar essa pedra de ângulo. Aí fica feio, né, o protestante? Claro que vocês vão entrar e falar que eu não conheço Bíblia. Meu irmão, Bíblia, ó. Toda a escritura defende a igreja. Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento. Já estou provando isso nos meus vídeos. Aqui, ó, você pega aqui, ó, 1 Pedro. Olha só. 2. Aqui temos o respaldo, ó. Achegai-vos, 4. Achegai-vos ele, pedra viva, que os homens rejeitaram. Olha só. Mas escolhi preciosa aos olhos de Deus, ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornais, os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus, pois Jesus Cristo, aos 6, ó, serve para vocês. Por isso, lê na Escritura, eis que ponho em seu uma pedra angular, escolhida preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Isaías 28:16, olha as profecias aqui, ó. Olha só. Olha os textos que vocês usam, tenta distorcer. Aqui, ó, 16. Por isso o Senhor Deus lhe diz, eu colocarei em seu uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa de base, com quem confiar nela não tropeçará. Quem acredita na igreja não tropeçará. Agora você pega Atos, que você cita mesmo, Atos 4, Pedro falando. Momento nenhum Pedro fala, eu sou a pedra de ângulo. Não, momento nenhum. Ele fala que as pedras que vão edificar o edifício. Quem são essas pedras? As apóstolos 2, que ele escolheu.
Atos Apóstolos 2, que desceu o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2,14, Pedro pregando, edificando a igreja. Como diz a profecia de Mateus 16, 18. Olha só, Atos 4, 11. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular, ó. Olha só. Ainda vamos mais além. Efésios 2:20, por causa do fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pé de ângulo o próprio Cristo. Agora vocês vão fundar outro fundamento, qual já foi posto. Fundar outras igrejas. E piriri parará, como diz o Sila Malafaia, né? 1 Coríntios 3:11, ó. Quando ao fundamento ninguém pode pôr outro, diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo, ó. Agora vocês colocaram outro fundamento diverso, ó. 2 Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que você é entregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que a vez recebido, outro é diverso do que a vez abraçado, aceitar de meramente. Agora você vê lá nas pracinhas tem um batista pregando. Do outro lado da praça tem outro sembreano pregando. Lá do outro da praça lá tem um outro pastor pregando. Lá na outra esquina tem outro pastor pregando. É de outra denominação. Lá não sei aonde, quando você sai para passear, tem igreja A, B, C, D. Isso é outro fundamento qual já foi posto. Olha só. Simples entender isso. A profecia só foi uma. A revelação só foi uma. Eu pastorei tanto que é só um. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Moisés morre, Josué sucede seu lugar. Cristo sobe na glória, Pedro é o seu porta-voz. Pedro morre, tem seu sucessor, São Lino. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Até a vinda de Cristo. Porque Hebreus, se você prestar atenção, ó, Hebreus, Cristo não muda. A igreja de Cristo não muda. Quem muda é essas cabeças duras desses padres que não seguem o fundamento dos apóstolos. Vão abraçando essas doutrinas diferentes, de acordo com a modernidade, vai mudando, né, meu irmão? Cristo não muda, a sua igreja não muda. Infelizmente. Aqui, ó. Hebreu 13:8. Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Que a profecia vem de Deus, então não muda. Ah, mas a igreja católica se corrompeu. Não muda, porque foi confiada aos apóstolos. E quem está inspirando os apóstolos não é homem não, meu irmão. Não é esses doutores, não é esses teólogos, não é esses apologetinha fundo de quintal igual você, não. É o Espírito Santo. Certo, meu querido? Que assiste a igreja. Infelizmente, cara. Infelizmente. A Bíblia fala, aquele que não é contra mim é a favor. Você pode pregar a palavra. Mas quando você começa a pregar, falar contra a igreja, não é o Espírito Santo mais, tá, meu querido? É outro Espírito. Porque o Espírito Santo jamais vai falar mal da esposa do Senhor. Porque o Espírito Santo está em comunhão com o esposo e com a esposa. E com Deus Pai, Deus Filho. E desposou Maria. E através desse desposamento, aí temos Gebirá, toda cheia de graça, toda prima. Aí Caritomene. Então não tem como mudar. Essa é a resposta. Amanhã vai ter vários, tanto você, Lucas Donzoni, como a Escritura. Engraçado que eu consigo fazer com a Escritura, porque a Escritura, meu irmão, dá esse respaldo. Sim, tem os historiadores, tem que estudar a história, também dá para refutar. Mas meu trabalho é amplo, é pequeno, não tem esse acesso à internet, ao computador, às patrísticas, à história, não, meu irmão. A Bíblia já dá esse respaldo. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto.